Olá, que tal costurarmos uma gola polo aqui fechada, mas também poderia ser num casaco. Essa é uma gola reta, também chamada de gola polo. Vamos trabalhar? Hoje respondendo às inscritas que pediram como colocar gola polo numa blusinha. Aqui eu fiz uma miniatura de decote, um decote redondo com uma aberturinha. Essa seria uma blusa fechada, uma gola polo para uma blusa fechada. A mesma gola pode ser colocada também se a blusa for aberta, porque gola polo nada mais é do que uma gola reta na lateral, reta em cima. Essa golinha nós fizemos num vídeo anterior. Então, ela tem duas partes para serem costuradas, que eu chamo de garra, que ela encobre, costurando na peça, ela encobre o lado direito e o lado avesso da peça. Essa é uma miniatura. Uma gola original, uma gola normal, ela tem um pouco mais de pontos, mas dá para perceber como colocar a partir desse decote miniatura também. Eu tenho lado da gola, lado direito e lado avesso. Quando eu quero uma gola polo, eu quero que ela fique direito do trabalho com o direito da gola, certo? Então, preciso colocar, alfinetar sobre a peça, que ela fique esse direito com direito. Vamos prender aqui na pontinha, na abertura do decote. Vamos colocar com um alfinete. Acompanho o decote todo. E a outra pontinha eu alfineto aqui também no decote. Acho a metade da gola, que é aqui, e acho a metade das costas. Alfineto ali também. Eu não posso simplesmente sair de um lado e ir costurando sem fazer essas observações. Metade da gola, metade das costas. Para que ela tenha uma distribuição por igual. E depois eu vou colocando no intermediário, no ombro, um pouco no redondo do decote, de um lado e do outro. Isso antes de começar a costurar. Disponho na mesa, observo se ela está perfeita, se não está entortando para um lado ou para o outro. E começo a costurar. A costura, aqui eu fiz em duas cores, a blusa e a gola são em cores diferentes, justamente para perceber com que linha eu vou costurar. Com a lã, com a cor da gola. Eu deixei uma sobra de fio aqui na gola e é esse restinho de fio que eu vou começar a costurar. Se não gosto do alfinete, dou um pontinho com linha. Mas o alfinete ajuda a observar o contorno todo do decote, podendo ser móvel para lá e para cá. Tenho na pontinha, coloco o ponto. Eu já mostrei num vídeo bem curtinho como costurar essa costura invisível pelo lado direito e depois nós vamos precisar virar e costurar
a parte de dentro. A garra, ela tem duas partes. Uma que vai ser costurada direito com direito e outra que é a parte interna da gola, onde fica no lado de dentro da blusa também. Primeiro eu começo por fora e depois vou por dentro. Pego da lateral e vou costurando, segurando a blusa, segurando ela por dentro com o dedo, percebendo, para eu não costurar lá embaixo, eu tenho que acompanhar o arredondado do decote. Entro num ponto, volto no ponto de trás, vou para o ponto da frente. Como é que eu sei qual é o ponto? A cor da gola é diferente da cor da linha de outra cor aqui que foi tirado. Eu tenho que pegar justamente o ponto que está na cor da gola. Cada pontinho desses precisa ser pego. Então, vou no ponto de trás, onde eu saí, passo por baixo, engato já no ponto da frente. Dou uma puxadinha, não demais nem de sobra, deixando sobra, ponto de trás, vou para o ponto da frente. Ponto de trás e vou para o ponto da frente. Assim eu vou costurando de forma invisível. Se o fio ficou lá no lado, se o fio que sobra ficou nesse lado, eu posso começar de lá para cá também. Ou acompanhando assim, a gola para minha mão esquerda e a blusa para o lado de cima. Ponto de trás. Essa é uma costura que envolve 3 pontos. O ponto do meio, onde eu saí, o ponto de trás, onde eu vou entrar, e o ponto da frente, que eu vou entrar por último. Venho para o de trás, vou para o da frente. Cuidando para não perder a blusa lá embaixo, né? Por isso é sempre bom ir virando para conferir. Aqui ele está bem na margem. Dá para perceber a cor, por isso fiz em 2 cores diferentes. Eu vou acompanhando bem na borda, não bem na última laçada. Eu vou acompanhando bem na borda do último ponto. E o dedo embaixo ajuda a descobrir onde é essa carreira que eu preciso fazer. Vou tirando os alfinetes conforme vou andando e recolocando se ele for necessário. Ponto de trás, venho para o ponto da frente. Eu vou deixar na descrição o link em que mostro exatamente nesse vídeo rapidinho como fazer essa costura. E agora eu vou acelerar o meu trabalho e fazer até embaixo. Faltando um pouquinho, acabou minha linha. Eu deixo esse fio do final da costura para fora
Depois eu puxo ele para dentro. E começo com um novo fio mais para trás, também deixando a pontinha dele para fora. Não se faz nó quando está costurando, porque esses nós costumam vir para fora, eles saltam. Volto lá no ponto. Tiro a linha de outra cor, somente da parte da frente. Ela tem duas garras, a parte da frente e a parte de trás tem linha de outra cor. Eu só tiro de uma delas, aquela que eu já costurei. Os fios que vão ser arrematados, e aqui no final também preciso dar um acabamento limpo. Último ponto, volto e arremato o ponto. Essa sobra de fio fica ali. Esses fios que acabaram da costura anterior, eu levo eles para dentro. Não vou cortar, ele vai ficar encoberto lá dentro da garra. Assim, eu tenho o primeiro lado, o lado de fora dessa gola toda costurada. Certo? Virando a gola, ela está direito da gola com direito do trabalho. E vai ficar uma gracinha. Agora, o que falta? A parte interna. Só que observando a parte interna da seguinte maneira. Golas costumam, gola polo principalmente, costuma ficar um tanto aberta aqui, na parte da frente. Muito fio, né? Não dá para enxergar direito. Vamos colocá-los direito, assim. Eu não costuro a gola para ela ficar fechadona aqui. Ela costuma ficar meio aberta, aparecendo na parte interna a costura aqui também. Então, eu preciso que essa costura fique limpa. Essa costura da borda aqui, bem do início, eu preciso que ela fique limpa. Vamos determinar que até aqui, mais ou menos, próximo ao ombro, ela vai precisar estar limpa, para que quando a blusa abrir, ou a pessoa deixa a blusa meio aberta, aqui também não se apareça uma costura mal feita. Então, determinei que até onde está esse alfinete vai ser costura limpa. O restante eu posso deixar com um outro tipo de costura, se eu quiser. Vamos determinar aqui também perto do ombro. Então, esse lado e esse lado eu vou tomar bastante atenção. O lado de dentro, eu tenho aqui alguns pontos que foram feitos da costura de fora. Esses pontos não vão poder aparecer. Também não vou poder fazer pontos que apareçam no lado direito da peça. Então, eu vou acompanhar justamente essa costura, encobrindo ela e não fazendo nenhum ponto extravagante para o lado de fora.
Vou para trás, isso é somente até esse alfinete. Vou para trás, pegando o ponto anterior, venho por baixo dessa costura, entro no próximo ponto. Vou no ponto de trás, venho com a agulha por baixo, somente na carreira da costura. Engato no próximo ponto, vou para o ponto de trás, dou uma puxadinha também, né? Vou para o ponto de trás. Qual o ponto de trás? O que foi pego antes. Passo por baixo da costura. Chegando até aquela marcação que eu fiz do alfinete, vou fazer de outra maneira essa parte de trás. Se quiser continuar assim, também poderia, mas eu vou mostrar de outra forma para você também poder escolher como fazer a tua gola. Antes eu estava voltando e fazendo o mesmo tipo de ponto que nós fizemos aqui, é um ponto invisível. Certo? Agora nós vamos fazer um caseado. Pego na carreira de baixo, no ponto de cima, passo o fio em volta e puxo. Ele é mais rápido, porém o efeito dele é diferente. Você vai perceber uma diferença entre os pontos até aqui e essa outra carreira de trás. Passo o fio e puxo. Sempre engato na carreira da costura que foi feito anteriormente. O trabalho da blusinha foi arrematado com remalhado aqui, ele não está em linha de outra cor. Isso facilita bastante a costura. Ao tirar a peça, remalhar já na máquina ou remalhar fora da máquina, deixá-la limpa. Aí é menos fio para você ficar trabalhando aqui com eles. Ele tem flexibilidade, mas fica firme, não dá para deixar folgado o ponto também. Chegando na marcação do alfinete, começo novamente a fazer a costura por fora. Levo a agulha para o ponto de trás, venho por baixo, acompanhando essa carreira da costura de fora, entro no ponto. Vou para o ponto de trás, passo por baixo da carreira, não lá no lado direito do trabalho, eu passo por baixo da costura. E venho no ponto seguinte.
Esse é um fio de limpeza. Primeira costura até o alfinete, costura de trás e costura do alfinete até a frente. Muitos fios aqui, então vamos começar a limpeza. Fio da pontinha da gola. Levo ele para bem longe e corto. Assim a pontinha também já fica limpa. Nossa, quanto fio! Como ele não era um tubular, ele tem abertura aqui, preciso costurar essa abertura, essa parte da frente. Levando esses fios que sobraram aqui, esses fiapos e tudo mais, para dentro. Não consigo empurrar de uma vez agora, fecho e apanho com o remalhador puxando para dentro. Essa é uma costura vai e vem. Entro num lado, volto, entro de novo, volto mais para cima. Os fios estão incomodando, eles já vão desaparecer. E faço a carreira voltar para baixo de novo. Levando os fios para o interior dessa garra. Chamo o remalhador aqui, engato depois, dentro da palheta e puxo. Assim ele fica longe. Daí eu posso cortar. Esses da ponta aqui também. Pode-se levar um a um ou os dois juntos, se não incomodar. Vamos de novo. Passo o remalhador todo para fora. Ponho o fio dentro e puxo. Com agulha de crochê é um pouco perigoso fazer isso. O remalhador é bom porque ele tem a palheta, ele fica fechado e o fio fica lá dentro, então não tem como engatar em outro ponto, por exemplo, ali e acabar danificando. Mais fios. Levo para dentro e puxo. Deixei o fio maior, que ainda está na agulha, para arrematar o último ponto, para ele ficar perfeito. E depois coloco ele também bem longe para ser cortado. E aqui a nossa golinha costurada. Lado de dentro e lado de fora. Esse tipo de trabalho que tem garra, ele limpa muito bem o trabalho. Não aparecem no lado interno nem no lado externo imperfeições, fiapos. Não aparece a costura. Por isso que é bom sempre fazer um trabalho. É mais demorado de trabalhar, fazendo o acabamento assim, costurando com garra, mas ele fica perfeito. Espero ter ajudado as inscritas que estavam com dúvida quanto à gola polo, a colocação e o feitio. Ok? Bom trabalho!